Obrigado a todos por estar aqui com a gente, né? Esse é o nosso episódio número 3 da minha tese. Eu estou aqui hoje com o Paulo Tássio Ares Ferreira, né? Que fez a tua tese de doutorado na USP, EASH, né? USP EASH, isso, né? E com o título Nós Vamos Hackear o Turismo, entre roteiros, quebradas e resistências na cidade de São Paulo. Paulo, muito bem-vindo, muito obrigado. Assim, adorei o nome e queria que você começasse falando da sua tese, já explicando aí, começando até pelo nome sugerido aí. Primeira coisa, assim, boa noite, né? E também, como é um vídeo também assíncrono também, para quem... Bom dia, boa tarde para quem, né, for assistir, dependendo do horário, né? Também. Agradeço o convite, é sempre legal a gente conversar sobre as pesquisas, né? Eu não trabalho na docência, só como eu estava conversando com o Noslin, eu sou agente cultural, funcionário de carreira da Prefeitura de Santo André, na Secretaria de Cultura já há algum tempo, e trabalho, né, nessa área de cultura já há bastante tempo, antes até da Prefeitura, né, também em espaços privados também, mas e me dediquei a isso, né? E como pesquisador, né? Eu sou formado em turismo e me formei na Federal e depois fiz um mestrado na USP, comecei o mestrado na Universidade de São Paulo, na USP Leste, né? Que é um campus que fica aqui digamos, nas quebradas, né? Da cidade, como está até no título, né? E acabei também fazendo o meu doutorado lá, né, sob orientação do professor Reinaldo Pacheco, né, que é um professor que eu gosto muito de citar, bastante integrado e militante aí das áreas verdes aqui da cidade, do futebol de várzea, inclusive também, né, bem ligado a essa questão, né, sociólogo, né, e foi muito importante também para a minha formação, né. E indo direto ao ponto aí que o Noslin pergunta, né, o título, né, do meu trabalho, ele vem justamente de uma descoberta no campo, né, já no começo do trabalho, eu reparava muito, né, eu estudei, eu vou contar a história toda integrando aí toda essa questão do título, né, Certo. eu acho que fica mais até coerente, assim. E eu comecei a me interessar sobre essa questão dessas relações, assim, né, de movimentos, né, sociais, ah, intrigados, assim, trabalhando com essa questão do turismo. Alguns movimentos, né, por exemplo, a gente vai dar uma olhada no continente, né, europeu, Espanha ou Itália, a gente vai ver que tem uns movimentos ali que começaram a contestar o turismo, né? Outra relação, né? Essa questão da turismofobia, tem autores lá que discutem essas coisas, como Miguel Milano, né? Mas aqui no Brasil, né? E digamos na América Latina, assim, a gente tem várias experiências ligadas ao turismo de base comunitária e dentro dessa temática, né? Do turismo de base comunitária, a gente repara bem, né, que tem diversas ligações com movimentos sociais, né? Movimentos campesinos, movimentos urbanos, movimentos culturais, movimentos que tocam em temáticas, né, de gênero, né, de classe e de raça, né? Então, enfim, que estão, né, discutindo isso, né, essas temáticas, né, assuntos assim extremamente importantes e de tensões, né, na contemporaneidade, que acabam discutindo diversos campos, né, digamos assim, tanto do saber, mas também campos da economia, né, economia solidária, outras ações, e também do turismo, né, acaba entrando, né, nessas relações. Isso foi me interessando, né, e no mestrado também eu tendo contato com a professora Tereza Mendonça, né, que dá aula no Rio de Janeiro, né, uma professora do Rio, ela também tem um artigo, junto com a Edilane, né, também, que elas abordam também essa questão de pensar o turismo de base comunitária como um movimento social, né, uma vez que ele sempre está atrelado a essas demandas, né, essas questões, assim, né. Então, a gente tem uma relação um pouco diferente, né, se for pensar assim,
exemplo, né, do continente europeu. Eu até gosto de brincar também, às vezes, quando eu faço uma apresentação, né, em Santo André a gente tem a vila de Paranapiacaba, e teve um determinado momento que eu até tenho umas fotos bem curiosas, assim, algumas pessoas picharam mesmo, escreveram nas casas. A vila de Paranapiacaba é uma vila ferroviária, né? Bastante conhecida aqui em São Paulo, né? E pertence ao município de Santo André, e pedindo assim cadê nossos turistas, né? É bem ao contrário daquelas figuras emblemáticas que a gente vê na Europa, né? Que é o contrário, né? Turistas vão embora, voltem para casa, né? Então, eu acredito que essa relação assim é um pouco, né, diferente aqui na América do Sul, né? Enfim, claro que a gente tem problemas, né, com excesso, né, às vezes, né, de turistas em determinados locais, mas o contexto assim é um pouco mais complexo, assim, né? Eu pelo menos vejo isso, né, por esse lado. Então eu me dediquei a fazer minha pesquisa a respeito de movimentos sociais, e como eu tinha um contato com algumas pessoas, e eu também trabalhei bastante tempo, né, na prefeitura de Santo André, principalmente no Museu de Santo André, né? Agora eu não estou mais no museu, né? Eu estou mais na gerência de ação territorial, que a gente tenta articular todas as gerências da Secretaria de Cultura, fazer um trabalho mais, digamos, transversal, né? Intersetorial dentro da secretaria, né? Mas também pensando também, também os outros trabalhos das outras secretarias, né? Então eu tinha essa experiência de patrimônio, eu decidi, né, escrever um projeto linkando essas questões, turismo, patrimônio cultural, movimentos sociais, assuntos que eu estava interessado ali em estudar, né? E aí eu já conhecia alguns movimentos na cidade de São Paulo, sociais, que estavam discutindo essa questão do turismo, né? Me chamavam a atenção, né? Um deles é um grupo que fica na região da Penha, né? Que é um dos bairros mais antigos da cidade de São Paulo, e fica na Zona Leste, né? Numa região que tem 4,5 milhões de pessoas, né? Uma região muito populosa, com bastante complexidades, né? Diversas periferias, né? Que a gente não chama, né, até mais de periferia, a gente chama de periferias, né? Tipo, porque as periferias são diversas, são heterogêneas, né? Elas têm diversas demandas, tem um público bem diferente. E a Penha, ela não fica bem, digamos assim, na região mais periférica da Zona Leste, ela fica até, né, num limite ali fica mais ou menos no centro, um pouquinho um pouco mais do início, assim, né, da Zona Leste. Só que lá tem um coletivo que é o Grupo Ururaí, que é um coletivo que tem diversos membros que faziam parte de outros movimentos sociais na região da Penha, que militavam por essa questão da cultura, né? E eles, num determinado tempo, isso mais de 20 anos, né, de experiência, eles começaram a se interessar por essa questão do patrimônio cultural, estudar, né? E alguns jovens, eles mesmos passaram a estudar também nas universidades, inclusive da Zona Leste, né? E tentar estudar os seus bairros, e acabaram criar projetos, né, ligados a essa questão. Depois de muito tempo, né, com toda a larga experiência que eles tinham na área da cultura, eles começaram a trabalhar em meados ali de 2014, assim, com essa questão do turismo social, né? Isso uma das coisas. E também depois a abordar os seus projetos chamando de turismo comunitário também, né? Esse é um dos grupos, e eles também fazem diversas ações na Zona Leste, né? Não só no bairro da Penha, eles também trabalham, né, em outros espaços da Zona Leste, ali discutindo patrimônio, né, utilizando diversas ações, né, como a gastronomia, né, um evento, ou mesmo o turismo social, para discutir a questão do patrimônio na Zona Leste. Porque, geralmente, o patrimônio cultural é um assunto muito complexo, assim, também, e muito duro também. Fica, às vezes, centrado nessa questão
do patrimônio mais do patrimônio edificado, do patrimônio que é consolidado, do patrimônio monumentalista, né? E não se discute muito essa questão do cotidiano, das pessoas que estão perto desses patrimônios e também que criam suas muitas, né? Que têm muitas das suas ações assim culturais, né? E assim como o samba, como o jongo, né? Diversas ações, né? Que também acontece ali nesses espaços, entre outras tantas atividades urbanas, o grafite, o hip hop, né? As bandas de rock alternativo, né? Enfim, é bem diverso essa questão e esses grupos começaram, né, a trabalhar com essas diversas questões assim. E também, paralelo a isso, eu comecei a discutir com eles, né? Antes até de entrar no doutorado, eu comecei a participar, né, dessas ações e acompanhar esses grupos. Acabei conhecendo um outro coletivo, né, que eu já ouvia de orelhada, que é a comunidade cultural Quilombaque, né, que fica no bairro de Perus, que aí fica na zona noroeste, né, bem no outro canto lá da cidade, e que faz um trabalho numa quebrada, né, mais específica, né, e tem uma agência de turismo hoje também lá. Eles, a partir da cultura, né, dos tambores, né, eles começaram a dividir, e também com muita experiência cultural também, e estabelecendo parcerias, né, com os governos, com a universidade, né, e também tensões, não é só também questões, né, digamos, amigáveis ali, rola muitas tensões, muitos conflitos com a universidade, com o poder público, né, enfim, porque as periferias elas passam por uma série de dificuldades, né, de acesso à questão de política pública, de acesso a ter o equipamento público cultural, por exemplo, no mais, assim, tem só uma biblioteca, né, no que diz respeito a essa questão, né, cultural. Enfim, e aí esse coletivo ele começou a articular as ações deles nos territórios, né, de grafite, né, e também, principalmente, pensando a memória da fábrica de cimento Perus, né, que é uma das primeiras fábricas de cimento, né, a primeira fábrica, se não me engano, de cimento, que ela teve uma greve durante os anos 60 e 70, no auge no período da ditadura militar, e durou 7 anos. Então, é vista como uma das greves mais longevas na história do país, assim. E eles batizaram o nome da agência de turismo que chama Queixadas, porque o nome dos grevistas eles foram apelidados pelo proprietário durante a greve de Queixadas, porque o Queixada, eu acho que você pode falar até melhor do que eu, né? Que está aí, né, na região, né? Porco do Mata. Porque se juntam, né? Então eles acabaram sendo batizados por isso. Então, se você vai lá, fazem muito barulho quando bate os dentes. Barulho. Isso, exatamente, no fim. É isso mesmo, assim, né? Eu acho também aí vocês que manjam bastante aí dessa questão, né? E mas é bem interessante, né? Porque eles colocaram um nome e trazendo essa memória da greve, né? Porque ela tem toda uma complexidade bem interessante também, né? Então, eles trouxeram isso. Se quiser perguntar alguma coisa, assim, não. Pode que continuar. Muitos devem ser filhos desses grevistas aí. Sim. Agora, esses dois coletivos aí foram objeto de estudo da sua tese, né? Sim. Você partiu deles, né? Isso, E agora, assim, querendo... Eu acho que quem está nos assistindo está tão curioso quanto eu da questão do hackear o turismo, né? Sim. Então, como que chega essa ação aí o que despertou você chegar nesse nome e o que despertou a fazer a pesquisa? Sim. Não, então, é justamente por isso, assim, porque até chegar no nome foi bem no final mesmo, assim, né? Então, porque eu reparava, e isso tem vários documentos, assim, de vários coletivos, que eles começaram a usar muito a expressão hackear, né? E ela não. E, tipo assim, hackear no sentido de hackear o sistema, hackear a política, hackear. A gente precisa hackear o sistema. A gente precisa entrar nele e dominar as questões, não hackear no sentido, né,
do sentido original da palavra, né? Mais uma metáfora, né? No sentido tecnológico, né? Mas ela é semelhante ao hackear, que é você dominar um sistema, assim, por exemplo, os movimentos. Existe um movimento cultural da periferia aqui, que é um aglomerado, né, de coletivos que conseguiram construir uma política pública muito importante para a cidade, que é uma das primeiras que tem um fomento, destina uma verba total a ações culturais nas periferias, né, da cidade de São Paulo. Então, eles usavam bastante essa expressão hackear, né, hackear a cultura, hackear o sistema. E se você bater aí na internet, você consegue achar essas discussões, né? E tem um autor também que já é desde os anos 2000, ele falava dessa questão do hackeamento mais, digamos, social das coisas, né? Então, é mais uma metáfora, né? Que acabou, né? Eu acabei reparando e teve e eu conto isso daí no doutorado, né? Um certo momento que tem uma jovem, né? Militante, principalmente de Perus, que ela, uma vez eu vi ela mencionar assim, a gente precisa hackear o turismo, né? Então aquilo me chamou a atenção, até conversei com ela, eu cito isso daí, que a frase não é minha, né? Por isso que eu peguei e coloquei, né? Porque eu achei bastante interessante, né? Tipo, porque aí também já explico, né? Eu entro, né, já explicando sobre essa questão do hackear, que também é como eu mostro como que os coletivos eles estão se apropriando, né, do turismo, das ferramentas do turismo, de toda essa questão, né, de trabalhar o turismo social, turismo de base comunitária, né, a hospitalidade, todas essas questões para discutir os seus territórios, para discutir ações, né, importantes para essas pessoas, para inclusive mostrar eles para o mundo, né, mostrar que eles têm uma capacidade assim de dominar ferramentas mesmo, né? A questão de hackear o sistema político, assim, de entrar nele, dominar as ferramentas do orçamento político, né, de ler as planilhas, de entender. Então, eles acabaram dominando essa questão eu fiz essa chamada aqui, explorando a questão do nome, por ser bem chamativo, mas lendo aqui, eu achei muito interessante, porque uma questão hackear é aproveitar, né, tirar vantagem no sentido bom, né, de você usar aquilo. E aí as ações deles no turismo é interessante, porque eles partem de uma situação, né, que não é extrema como é o overturismo, mas é uma situação atípica na sociedade dele. Eles conseguem inserir e tirar proveito, né, de conhecimento, de grandeza, de benefício econômico e tudo mais. Sim. Muito interessante. Então, a ideia é essa, assim, né, de pega uma expressão que eu reparei, né, que é comum, né, desses coletivos, né, de falar, de usar essa expressão, né, que às vezes é vista como algo até Pejorativo, né? ou pejorativo, ou ilegal, né, também, né, não é. tipo, e também tem até uma discussão entre os hackers, né, de hacker, né, também, que eu não manjo tanto, mas nem discuto isso, mas eu tento trazer essa expressão, eu tento deixar bem explícita que é uma metáfora, né, que ainda foi, tipo, dita, né, e é dita, né, por vários membros de movimentos sociais, e foi uma vez, né, dita por uma das integrantes, né, da agência Queixadas, né, que é uma moça muito, bastante jovem e muito antenada, né, com as discussões nos territórios e outros lugares, uma pessoa que também tem conexões com gente da cidade inteira. Então, também essa questão dos coletivos também é porque eles também têm essas conexões, essas redes, assim, né, pela cidade, e consegue estabelecer parcerias. Isso também é o que garante a sobrevivência deles, né? Também porque não é fácil também você, tipo, não é só tipo, maravilhas, né? Você tem diversas dificuldades de estar na periferia, a questão da violência, a questão da falta de recursos, né? Como eu falei também, do estereótipo que se tem, né? Também é isso. E teu objetivo na tese era analisar as narrativas e práticas desses movimentos sociais, né? Sim. E como que nas suas ações eles ressignificaram, né, o turismo nessa localidade, né? O que a gente tem que você pode falar, além da questão do patrimônio e tal, que foram as ações desse grupo efetivamente, assim?
Eu acho assim que uma das principais questões que eu gosto de discutir, que eu levei no meu trabalho, é justamente eu retomo aquela Hum, questão do patrimônio cultural, né? E às vezes no próprio turismo ele reforça, né, hum, muito apenas o patrimônio que é autorizado, sabe, pelo hum, Estado, assim, só o patrimônio que é consolidado, né? E esses coletivos eles estão trazendo referências do cotidiano deles, algumas coisas que também eram vistas com preconceito, né? Como o hip hum, hop, como tipo o próprio samba, né? Com diversas ações, assim, o grafite, né? Que mostrando, né, a qualidade, né, desses trabalhos, uhum, né? E trazendo referências interessantes do seu uhum, cotidiano. Tem um autor que eu gosto muito, que é um clássico até dessa questão do patrimônio, que é o Piano Bezerra de Menezes, né? Que ele trata, né? Ele é um professor já aposentado e ele tem ele traz um texto, né? Que ele fala de uma tirinha. E aí ele não sabe de onde que ele achou a tirinha, mas ele conta essa história, né? Que tem que ele fala, ele vai abordar e tem uma senhora numa catedral lá na Espanha, eu acho que acredito que é na Espanha, e que aí ela está rezando, né? E rezando copiosamente e concentrada na reza dela, e hum, entra um guia de turismo e pede para essa senhora rezar mais baixo. Só que aí você mostra assim as contradições assim, né, da uhum. própria pessoa que está lá trabalhando com turismo, de não entender que os usos ali é diferente. A igreja para a senhorinha ela tem uma questão, né, espiritual, é diferente. Poderia ser diferente para outras pessoas também, né? A ideia daquele patrimônio. E às vezes o turismo ele acaba como que fala? Ele acaba auxiliando nessa visão mais classe, mais fetiche, de fetiche, né, do patrimônio. Uhum, Né? E a questão do sim, patrimônio ela é bastante complexa, né? uhum, Às vezes o que é patrimônio para algumas pessoas não é bem para as outras, né? Então a gente precisa, não é questão de esses coletivos não estão trazendo isso, né? Não é questão de derrubar, não é questão de só criticar, é de problematizar a ideia da gente é, discutir a questão do patrimônio de maneira mais diversa. Ele é é. bastante complexo, o É, patrimônio material mais ainda, né? é muito interessante o que você traz aí do turismo como ferramenta política, né? Eles Sim, usam isso, né? Então, muitas sim, vezes o patrimônio que para nós é estético, é arquitetônico, né? isso Eles estão inseridos nisso, né? Então eles sim, utilizam isso daí como ferramenta, né? Isso é um trabalho sim, interessante que eles fazem que está na sua tese, né? E é um é, ponto de vista que eu ainda não conhecia, assim, sim. né? Toda a minha ignorância de turismólogo, assim, não conheci, não tinha visto por esse lado, entendeu? O que eu acho um ponto muito legal. Então, Nusli, eu acredito que essa questão do patrimônio ainda é algo que a gente precisa discutir muito também. É muito difícil, né? Discutir ele. E não é. Eu acho assim que no turismo a gente tem muita coisa, né? Então é um campo que eu trabalho, né? Sim. Até então constante está ligado à minha vida, assim. E também, é claro, é minha percepção, né? Tá ali dentro, né? Tipo, tá dentro da minha visão, né? De ver as coisas. Sim. Então, eu acho que a gente tá. No patrimônio, eu vejo assim, a gente está sempre aprendendo coisas, né? Eu também Uhum. me sinto ignorante também de ver e de estar tá sempre de estar tá conhecendo, né, novas percepções de ver as coisas, então, porque dos coletivos, né, porque patrimônio, a visão que a gente também trabalha, né, eu gosto muito também de um trabalho, o IFAM, até o IFAM mesmo está mudando a sua percepção, e é recente também, essa questão, né, de trabalhar mais o cotidiano mesmo na educação patrimonial, então é um assunto que eu acredito que também que é o seguinte, não, isso não é só
o meu trabalho, mas tem um pessoal que faz também, defendeu tese na questão do patrimônio, mesmo na área da cultura, digamos, de linguagens, assim, né? Tipo, artes, música, essas coisas, também nesse sentido, né, de estar mudando, que é de ver que a visão, a principal, essencial, ela é uma construção, né, coletiva, e esses movimentos eles demandam para o poder público. O poder público às vezes aceita, às vezes não aceita, e às vezes é agressivo também com essas pessoas, mas essa dialética, né, vai ali mudando, a universidade vai estudando, também vai aprendendo, né, que eu acredito que a gente no turismo está aprendendo a lidar com essa questão do patrimônio, né, não é uma discussão só tão simplista assim, patrimônio, assim, se a gente fizer um projeto legal, vai dar tudo certo. Não, é mais complexo que isso. Eu costumo pensar desse jeito. É bastante complexa a discussão de patrimônio. Ela precisa ser problematizada, ela precisa ser discutida. Porque uma das conclusões aí da sua pesquisa é que ela evidencia a necessidade aí de políticas públicas, né? Mais Isso, inclusivas, acho que você fala isso isso. daí, né? É. De reconhecer os saberes Hum, periféricos, né? Eu acho que isso. isso é... Exatamente. É isso mesmo. Então, isso eu gosto de abordar, até legal você lembrar, assim, que até também que é justamente isso, né? Os saberes, né, das pessoas, assim como tem os saberes das mulheres, né, que fazem as panelas lá em Goiabeiras, lá em Espírito Santo, ou os saberes do acarajé, né? São saberes diversos, né? O Brasil é uma, né? Aí também, né? Aí, tipo, a infinidade de coisas, né? Que eu já visitei também, né? Tipo, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também é uma infinidade de coisas, né? De cultura, de manifestações culturais, né? De saberes, né? De expressões, assim. Então, é super importante, tem que reconhecer isso. E também a gente defende essa questão desses, digamos assim, esses saberes periféricos, né? Até também essa questão do patrimônio, né? Na periferia, eles são muito, muito importantes para ajudar a pensar o turismo também. O turismo nesses lugares. Tem Parelheiros também, que é um local aqui que também, que cada lugar é diferente, né? Tem Parelheiros, tem até uma amiga nossa que você também, ela fez o mestrado, né, lá, né? Mas era uma pessoa bastante conhecida na área da literatura, trabalha com essa questão de bibliotecas comunitárias, né? E ela escreveu um livro, né, sobre os jovens, né, que frequentavam uma biblioteca comunitária que ficava dentro de um cemitério, né, que foi uma ação política também, e essa biblioteca acabou ficando muito famosa, e eles criaram um projeto de turismo bem interessante, e com parceria com o pessoal da Acolhida da Colônia, lá de Santa Catarina, e até, né, curioso, né, tá dentro de um lugar, né, um lugar que criou vida, né, como eles falam, num lugar, né, que digamos assim, de morte, né, né, que é um cemitério, né, e agora eles não estão mais lá, eles acho que vão construir outro espaço, né, mas a biblioteca comunitária, né, de Parelheiros, ela foi determinante, assim, também o papel, né, desses articuladores, né, desse local, para criar um projeto de turismo ligado à literatura, também, principalmente porque lá Parelheiros também é um espaço, é a maior área, digamos assim, verde, né, da cidade de São Paulo, faz divisa até com os municípios da Baixada, né, e ele é super, né, interessante, né, essa questão de ter, dentro da cidade de São Paulo, ter cachoeiras, você visitar o pessoal da agroecologia, conhecer, então eles têm diversos projetos lá bem interessantes também. E é um projeto periférico. Né? E hoje, Paulo, assim, esses coletivos, a agência Queixar, eles estão, a agência, né, Queixar, A gente estão fechar. atuando, é possível hoje ver esse movimento ativo de interagir com eles, assim? Não, é possível totalmente, tem a agência de turismo, né? Dá para procurar, né? Aí eu também posso mandar para você. Vamos deixar aqui para o pessoal o link Isso, deles, né? sim, sim, eu posso colocar, né, o link, Sim, depois eu coloco aqui, passa aí, a gente e, coloca.
E aí, deixar os links também deles, e eles têm diversas ações, né? Tem o turismo, né? A agência, mas eles também trabalham com diversas ações culturais, né? Principalmente com os tambores, né? Fazem oficinas, né, de gestão de território, gestão até de política, né? Gestão da cultura, né? Como eles têm uma experiência muito grande, então eles trabalham tanto com parcerias, mas também acionam editais assim da prefeitura, dão curso, né, também para outros coletivos, né? Então, enfim, eles têm, então, estão a todo vapor aí também, e dá para marcar mesmo e visitar, que é bem interessante. O Ururaí também é a mesma coisa, né? Eles também fazem as suas ações lá, eles têm uma articulação, principalmente no território da Penha, que tem a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Que é uma comunidade também bem grande, né? Também eles também acompanham, ajudam a organizar eventos. Vai ter em junho agora a festa do Rosário, né? Que é bem o mês inteiro, né? E tem diversas ações também. Enfim, também tem um bloco de carnaval. Eles fizeram diversos projetos para, digamos assim, divulgar o patrimônio cultural na Penha, né? Que inclusive está sob ameaça, assim, também, de até de destombar, assim, também, tá? Então, estão discutindo isso daí também, né? Para não acontecer isso, né? E nesse trabalho, curiosidade agora, não tem ali não li ali por enquanto na tese, mas não existe uma preocupação, uma discussão deles, ou talvez você tenha tido como pesquisador, a questão do turismo, como é que fala, incidência do turismo, ai meu Deus, fugiu a expressão aqui, mas alienar, vamos dizer assim, alienar Alienar. toda essa. Você acha que a palavra poderia ser? Que o turismo, vamos supor que esse movimento crie corpo, o turismo cria um movimento, um overturismo aí nas quebradas. Eles não discutem essa questão que isso poderia alienar eles quanto cidadão político? Eu também, uma das coisas que eu também vi, isso daí nem saiu na tese, porque eu vi depois, aquela jovem também que é a Camila, né? Eu acabei nem mencionando o nome dela até, mas é super importante, né? A Camila, ela também dá para conversar com ela, né? Que ela é uma das líderes lá da agência Queixadas. Eu vi uma vez ela falar uma coisa bem interessante, acho que foi num curso até que eu chamei para ela participar. E aí ela falou assim que ela estava num outro território discutindo, né, um dispositivo que eles também ajudaram. Esse coletivo ajudou a criar até um dispositivo que está dentro do plano diretor da cidade de São Paulo. Precisa tocar ele mais para frente, né? Que chama Território de Interesse da Cultura e da Paisagem. E aí ela pegou e ela falou que estava lá discutindo numa comunidade, né? E ela viu que umas pessoas de comunidades eles estavam interessados por outros tipos de ações assim para gerar renda e não o turismo assim. Aí ela falou: eu achei legal porque cada território é diferente, né? Então eu achei essa fala dela bastante madura, né? Assim também que o turismo não é salvador, sabe? Não vai salvar. É por isso que eles trabalham com outras ações também. Então eu acho Respeita as diferenças de outras comunidades, né? Então. isso, eles entendem isso também. Então eu acho que assim uma opinião bastante madura e também é interessante, né? De ver como eles pensam. É claro que esse risco também, eu acho que sempre corre, né? Não precisa nem ter uma, né, digamos assim, ter um overturismo, porque eu acredito também que a cidade de São Paulo é muito complexa, né? Também para essa questão aí, né? Tipo, A cidade de São Paulo já é over, né? já é over, exatamente, já é over, já é over, é total, né? É over em Tudo. tudo, assim. É tipo tudo grande de problemas, de coisas legais, mas de problemas também, né? Então é over de muita coisa. Então eu acho que pode, né? Eu acho que você tem que ter uma maturidade ali para lidar com o turismo e isso sempre vai ter que ter, sempre vai ter que ter. Sempre a gente também, né? Não sabe também. Sempre pode ser que alguma coisa dá errado. Então a gente tem que estar sempre, né, ligado nas coisas, estudando, né, dialogando, né? Sei lá, eu acho que é mais por esse lado, assim.
né, Tá nesse bom, sentido. Paulo. Assim, o nosso papo é assim, é para a gente conhecer o teu Legal. trabalho, e fiquei bem Uhum. impressionado aí com a realidade que você mostra para a gente dessas chamadas, vocês podemos dizer assim, das periferias aí, desses movimentos Isso, coletivos, né? é isso mesmo, assim, é bem nessa realidade, assim, né, de periferia, né, de coletivo, Tá bom. e aí Eu, é que- isso também. é, Obrigado, eu que eu queria agradeço. agradecer você por estar aqui, por dedicar esse tempo, essa meia horinha da gente trocar essa ideia. E está mostrando para o Brasil aí num pequeno audiovisual a tua tese de doutorado, tá ok? Muito Uhum. obrigado, então. Não, muito obrigado, Noslin, eu que É. agradeço. Alô, abração. Um abração. Tchau, tchau.